Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está participando aí dessa live, mais uma live muito especial para a gente debater assuntos que só interessam aos empresários contábeis, ou então para quem quer empreender na contabilidade, né? Só interessa para quem quer ter sucesso como contador, como contadora. Hoje essa live especialíssima para falar sobre precificação, um assunto que pouco se fala no mercado contábil. A gente vai vir aqui bater um papo com você sobre isso. Se você está chegando agora no canal, se você está vendo pela primeira vez essa live, o meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário contábil, tenho uma empresa aqui no Espírito Santo chamada Marco Contabilidade Consultiva, e eu criei esse canal Contabilidade Consultiva para ajudar a transformar contadores tradicionais que só cumpriam a burocracia, cuidar de folha, de impostos, declarações, transformar esses contadores tradicionais em contadores consultores, contadores capazes de transformar a vida dos empresários e com isso ganhar mais dinheiro, serem mais felizes, aumentarem, né, impulsionarem a prosperidade. É isso que eu acredito que os contadores são capazes de fazer. E você que está aqui comigo nessa caminhada, você está me ajudando nesse meu propósito, que é de ressignificar o papel do contador no Brasil. Eu acredito que os contadores podem ser muito mais do que eles são, serem muito mais prósperos, multiplicar essa prosperidade para as empresas, serem mais remunerados, melhor remunerados, terem mais clientes. Eu acredito que tudo isso é possível desde que o contador mude suas atitudes. E a gente está aqui para debater isso. Então você que está aí, obrigado aí pela tua presença. Estou vendo a opção de rostinhos conhecidos aqui, que eu estou todo dia batendo um papo aí na mensagem direta. Obrigado aí por vocês estarem comigo. Aproveitem e me dizem aí, gente, de que cidade vocês são. Coloca aqui no comentário, por favor. Quero saber de onde vocês são. Quem sabe você não encontra com alguém conhecido aí da tua cidade, enfim. Coloque nos comentários. E essa live de hoje, eu falei agora há pouco, né? Nós estamos fazendo uma maratona de lives. Essa maratona ela é de aquecimento para um grande evento que vai acontecer dos dias 14 a 17 de setembro, que é a Semana do Contador Anticrise. Nesse evento eu vou ensinar como contadores podem sair da crise, como eles podem crescer mesmo na crise. Eu vou te ensinar a reduzir a inadimplência, vou te ensinar a reduzir a perda de clientes e mais, eu vou te ensinar a conquistar de 20 a 50 novos clientes em um ano, mesmo na crise. É isso que os meus alunos conseguem fazer e eu quero ensinar isso para mais contadores. Então, a Semana do Contador Anticrise é um treinamento online gratuito que vai rolar dos dias 14 a 17 de setembro. Se você não se inscreveu ainda, não perde tempo. Depois que essa live terminar, você vai no meu perfil, tem um linkzinho lá na descrição, na bio do Instagram, clica lá e se inscreve, porque esse é um evento imperdível. Estou esperando você. E essa maratona de lives, ela é para aquecer você, para te preparar, para você conseguir o melhor resultado possível nessa Semana do Contador Anticrise. E hoje, especificamente, o nosso tema é sobre precificação de serviços contábeis. Como precificar os serviços de contabilidade? É um tema que aflige muitos contadores, né? Porque não se ensina muito isso por aí. Muitos contadores precificam mal, inclusive quantas e quantas vezes a gente vê contadores, e aí a precificação hoje, especificamente, ela é focada, nós vamos falar especificamente sobre a precificação no momento da venda, né? No momento da negociação. Mas você sabe que tem precificação mesmo depois da venda, né? Inclusive quando você reajusta contrato com o cliente, isso é uma precificação. E o que a gente mais vê, muitas vezes, são empresas que o contador pegou ela lá no início da empresa, 10 anos atrás, e o contador precificou para o nível, ok? O nível lá de faturamento, de número de funcionários. Graças a Deus, essa empresa bombou e cresceu pra caramba. E o que o contador fez? O contador foi reajustando os honorários dele só pela inflação. Aí reajustou lá 6%, 7%. O que aconteceu? O nível de responsabilidade, de trabalho, de operação desse cliente aumentou muito mais, porque a operação dele aumentou, está emitindo mais notas fiscais, tendo mais movimentações financeiras, mais funcionários. E os honorários contábeis não foram reajustados adequadamente, porque foram reajustados só com base na inflação. Você já viveu essa situação? Você já aconteceu isso na sua empresa de contabilidade? Ou você numa visita identificou isso? Coloca aí, se isso aconteceu na tua empresa, coloca um sim aqui nos comentários para saber se isso já aconteceu contigo ou se só acontece comigo. Manda aqui no comentário, sim. A Pri mandou uma mensagem triste demais aqui, cobra R$150 por uma ME. Pri, justo, vou te mostrar como é que você pode fazer para cobrar mais caro e o teu cliente
não achar ruim, ele entender e aceitar pagar mais caro. E é muito importante a gente ter a seguinte clareza, gente. Em momentos que nós vivemos hoje, em que o nosso cliente tem acesso a muitas informações, a internet está muito acessível, preço de serviço contábil não é mais segredo, né? Antigamente tinha meio que um sigilo, você tinha que fazer uma cotação, um cliente oculto para você saber o preço das empresas. Hoje, nessas empresas de contabilidade online, o preço está no site delas. Você consegue simular o seu preço lá na hora. E sempre vai ter alguém disposto a fazer o que você faz cobrando mais barato, sempre. Especialmente depois dessa crise. Portanto, sempre o seu preço vai estar mais caro. Se você se posiciona como uma contadora consultora ou como um contador consultor, sempre o seu preço vai estar mais caro. É por isso que o ideal é que a gente consiga a seguinte sensação do cliente. O cliente, olha, eu sei que eu pago mais caro, mas vale a pena. Essa é a sensação que os nossos clientes têm que ter. Eu sei que eu estou pagando mais caro, eu sei que eu poderia pagar mais barato nisso, mas vale a pena pagar mais caro. Porque, gente, preste atenção, se preço fosse o único critério para as pessoas comprarem as coisas, não existiria nenhum produto premium, nenhum. Porque tudo tem mais barato. Carro, você tem um carro de 5 mil reais usado, você tem de 10 mil, de 15 mil, de 20, 30 mil, de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil, de 1 milhão, de 2 milhões. Todos eles têm 4 rodas e andam, vão para o mesmo lugar. Por que tem gente que paga 20 mil no carro e tem gente que paga 200 mil no carro? Porque essa pessoa que pagou 200 mil, além de ter capacidade financeira para isso, ela enxergou valor. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre valor. Então, é muito importante, esse debate de precificação é um debate muito rico e fala-se muito pouco. Acabei de receber uma ligação aqui, estou na live. E fala-se muito pouco sobre isso no mercado contábil e nós vamos falar sobre isso hoje. Então, fica comigo até o final e você sabe que, eu tento sempre fazer o melhor te ajudar. Eu vou dar um presente, para quem ficar comigo até o final dessa live. E já vou te antecipar que presente é isso. Eu vou deixar para você a nossa tabela de precificação aberta para que você possa vê-la e ver se ela é para você ou não, ok? Então eu vou deixar ela para você disponível, essa tabela de precificação, para que você possa analisar, ou quem sabe você usar. Enfim, você sabe, meu objetivo é sempre te ajudar a ter cada vez mais sucesso como empresário contábil. Tá bom? Vamos lá, galera. Primeiro, o que é precificação? Precificação é a sua ação de precificar, ok? E o que é precificar? É você colocar preço. Só para um pequeno alinhamento, precificar é você colocar preço nos seus serviços. E a verdade é a seguinte, né, meus amigos? Como é difícil precificar. Você sente isso? Você tem dificuldade de colocar preço no seu serviço? Se você sente dificuldade de colocar preço no seu serviço, coloca aqui no comentário sim, para eu poder saber se isso toca você também. Tem gente que na hora de dar o seu preço, fala até para dentro, né? 50 reais. Tem vergonha do preço. Inclusive, uma das horas, uma dica de vendas. Não é tema da live, mas dica de vendas. A hora de você falar o preço, meus amigos, é a hora que você tem que ter mais firmeza de voz. Porque se a sua voz fraquejar, se a sua voz tremular, se você fizer cara de inseguro, o outro lado identifica isso facilmente. Ele identifica isso e vai montar em você. Então, preço, você fala com firmeza, custa 2 mil reais. E cala a boca. Cala a boca, deixa o outro lado reagir. Tem gente que também já dá o preço já justificando. Custa 2 mil reais, mas é por isso. Custa 2 mil reais, mas eu posso ver um desconto. Não pode. Aí você está enfraquecendo o seu preço. Você tem que sustentar o preço. Sustenta o look, não é isso? Se você for lá, toda maquiada, brilhando, sustenta o look, cara. Se você fraquejar, as pessoas vão montar em cima de você. Tá bom? Então, precificação é a atividade de você colocar preço. E é difícil colocar preço. Tô vendo aqui que a galera tá colocando aqui, sim, é difícil colocar preço. Não é fácil não, minha gente. É um desafio a gente colocar preço. Ainda mais quando a gente fala de prestação de serviços, que é o nosso caso, né? Quem faz comércio, quem compra algo e revende, tem uma grande ancoragem, uma grande referência no preço de compra. Então você sabe que essa garrafinha aqui custou 10 reais. Eu sei que eu não posso vender ela por menos de 10 reais. Eu sei que geralmente os produtos se vendem com...
Então é mais fácil, apesar de não ser o jeito certo de precificar, mas é mais fácil você precificar dessa forma. Agora, quem vende serviço, algo intangível, algo personalizado, como é o caso dos serviços contábeis, que cada empresa é um jeito, apesar de a gente gerar a mesma DAS, né, a mesma guia do Simples Nacional, a análise, o atendimento, o processamento, ele é específico para cada empresa. A orientação é específica, o atendimento é específico. Então existe um grande desafio de você colocar preço nas coisas. Então, o que você tem que ter clareza é o seguinte, preço, presta atenção, tá? Preço é o sacrifício patrimonial que você está impondo a outra parte para ela ter aquele produto ou aquele serviço. Isso é preço. Preço é o sacrifício que você impõe para outra parte para ter aquele produto ou serviço. Ok? Preço é diferente de valor. O que é valor? Valor é a transformação que você faz na vida da pessoa. Valor é o que essa pessoa se torna depois de usar o seu produto, o seu serviço. Então existe uma diferença de conceito, tá bom? Nós estamos falando de precificação, de definir o preço, definir o sacrifício que essa pessoa vai ter perante a nossa empresa. Mas lembra que todo produto, todo serviço, toda solução tem um valor, que é a transformação que ela faz na vida das pessoas. O que acontece com essa pessoa depois que usa o meu produto, depois que usa o meu serviço, ok? Meus amigos, prestem atenção. O preço, as pessoas só pagam preço se a percepção de valor dela for maior do que esse preço. Eu só troco as coisas quando o que eu estou dando vale menos do que eu vou receber. Então vamos lá, mais uma vez. Vamos supor que eu vou comprar isso aqui por 10 reais. Eu só dou 10 reais nisso porque eu acho que os 10 reais que estão no meu bolso valem menos do que isso aqui. Porque se eu achar que isso aqui vale mais do que os meus 10 reais, eu não dou. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Esse papo filosófico. Eu vou te ensinar aqui como nós precificamos. Não é o único jeito, não é o jeito certo. Vou só te mostrar como a gente faz na prática para você poder entender nosso critério e você avaliar com os seus também. Mas um ponto muito importante. Vai ser mais fácil você precificar o teu cliente por um preço mais alto, que é o que a gente quer, que é ganhar dinheiro, fazer dinheiro, se você conseguir mostrar para ele que a tua solução tem mais valor. E o que é valor? Lembra comigo. Valor é a transformação que a gente faz na vida das pessoas. O que acontece com aquele cliente depois que ele usar o meu produto, o meu serviço. Isso que é valor. Beleza? Inclusive, acabei esquecendo de botar o tema da live aqui, né? Peraí. Cadê? Precificação de serviços contábeis. Agora que eu vi. Outra coisa, galera, um pedido para vocês. Se vocês têm algum sócio, uma sócia, um amigo contador, uma amiga que está precisando melhorar a precificação, manda para ele essa live. Aqui tem um aviãozinho, olha, aqui no Instagram tem um aviãozinho, você clica nesse aviãozinho, você manda para essa pessoa. Vamos chamar mais gente, para que mais contadores possam melhorar a precificação. Muitos dos problemas do mercado que nós temos hoje é porque os contadores não sabem precificar. Eles precificam baixo, precificam mal, aí um contador que vai mandar uma proposta, vê o preço do outro, cobra mais baixo ainda, aí você vai numa escalada invertida de preço. Porque tá um contador precificando mal, o outro precifica com base nele, precifica e pronto, daqui a pouco esses preços estão caindo cada vez mais. Muito dos problemas é porque os contadores precificam mal, não sabem precificar. Então, chama mais contadores para participar dessa, manda no aviãozinho. E olha só, outra coisa, talvez sobre um pouquinho de tempo no final, vamos responder dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nessa caixinha, no ponto de interrogação, aqui no Instagram. Claro, para quem estiver ao vivo, né? Quem está vendo a gravação não consegue mandar pergunta dessa forma. Aí você me manda por mensagem direta. Então você clica aqui em cima, na caixinha de interrogação, e você vai conseguir mandar a tua pergunta para mim. Ela vai ficar guardada, e uma vez que ela está guardada, eu respondo. Tipo isso aqui, ó. Mandaram a pergunta: quanto vocês cobram para fazer uma regularização de obra, uma DISO? Não sei, depois eu vou te mostrar como é que eu faço essa conta, mas a pergunta aparece assim, sacou? Depois eu te respondo melhor isso aí, galera do BWR Contabilidade. Fechado? Vamos lá. Valor, galera. Então, valor é a transformação que você vai na vida da pessoa e, por óbvio, as pessoas só vão pagar para você se elas enxergarem que o valor compensa o preço que você está dando. Então, muita atenção. Não adianta também você precificar qualquer coisa se você não entrega valor relevante para o teu cliente. E deixa eu te contar uma coisa. Os serviços básicos da contabilidade, folha de pagamento, impostos,
contabilidade para fins fiscais, controle de alvará e certidão, tudo isso aqui tem pouco valor para o empresário. Os empresários não veem muito valor nesse serviço de conformidade. O brasileiro não é um povo muito disciplinado, ele não é um povo muito ligado a andar na linha. Pelo contrário, né? Nosso povo é até marcado pelo jeitinho. Então até que tem tanta gente aí, empresário que vende sem nota, que paga sem nota e não está nem aí para nada. Então os serviços de conformidade, eles não têm muito valor para o cliente. Se você quer ser valorizado e cobrar preços mais altos, porque lembra, quando você valoriza, você está pronto a cobrar preços mais altos, você precisa entregar mais valor. E por isso a importância da contabilidade consultiva. O que é contabilidade consultiva? Aquela filosofia, aquela ação dos contadores de atuarem como consultores. De não só ajudar na burocracia, na conformidade, mas principalmente ajudar na gestão do negócio. Então ajudar com orientações, com consultorias, com terceirização do financeiro, por exemplo, e tantas outras coisas que não são tema dessa live de hoje, mas estou te dizendo por quê. Se você quer cobrar mais caro, você tem que ter mais valor. Você tem que entregar mais valor. Não adianta querer cobrar mais caro só por caridade. Ninguém vai querer pagar mais caro para você porque gostou de você ou porque você está precisando, cara. As pessoas pagam mais caro, lembra? Pagar é um sacrifício. É um sacrifício. As pessoas só têm um sacrifício maior quando elas veem um ganho maior. Então você tem que ser capaz de proporcionar esse ganho para os seus clientes. Tá bom? Vamos lá. Indo para a precificação em si, indo para a definição dos preços, ok? Existem muitos critérios de precificação. E aí já tem, na minha concepção, um erro muito comum que os contadores cometem. Um dos critérios de precificação, um dos mais conhecidos, é você precificar com base no custo. Com base no gasto que você incorre para você servir, o custo de servir ao outro. E aí você aplica o que a gente chama de markup, né, que é a diferença da tua margem de lucro dos impostos, quanto me custa isso aqui, mais o markup, pronto, tá lá a minha precificação, tá lá o meu preço. Quantos aqui, vamos lá, quantos aqui fazem essa precificação dessa maneira, em cima dos custos? Coloca no coraçãozinho, dá um coraçãozinho para mim, por favor. Eu vou te dizer porque que, na minha opinião, olha só, galera, mais uma vez, vou reforçar, tá bom? Isso aqui é um debate em que eu estou mostrando a minha opinião. Não estou dizendo que eu sou dono da razão, não estou dizendo que isso aqui está certo. Eu estou te mostrando a minha opinião, a minha visão como empresário contábil. Tá bom? Precificação não tem a ver com custo. Porra, Pedro, como? Vou repetir. Precificação não tem a ver com custo. Precificação tem a ver com valor. Tanto é que existem muitos produtos e serviços que são oferecidos de graça. O preço é zero, mas ele tem custo incorrido. Ou você não acha que o Google, para oferecer o Waze, por exemplo, não tem custo? Ou você não acha que o YouTube, para quem usa o gratuito, não tem custo? Para você, para aquele atendimento, existe um custo incorrido para ele te servir. Te custa hospedar os teus vídeos. Ou você não acha que esse Instagram aqui não custa? Claro, mas a gente anuncia. Beleza, mas pega você que não está anunciando. Isso custa, mas ele não cobra nada. Por outro lado, uma curiosidade. Eu tive, num dos MBAs que eu fiz na FGV, eu tive um professor de contabilidade que ele era contador, fazia parte da controladoria da Gaster, que é aquela joalheria. Que eu não tenho a ousadia de entrar nela porque eu não tenho o requinte necessário para entrar nela. Não sei se enfim, mas eu não tenho o requinte necessário. E cara, você tem noção de quanto é o custo para você produzir uma joia? É mínimo. Perto do preço final que você vende, o custo de produzir uma joia é mínimo. 19, 20, 21 vezes menor. Se fosse então para calcular meus custos, mais os meus impostos, mais o meu markup, eu vou sempre precificar para baixo. Não é assim que se precifica. A precificação quem digita é o mercado. Preço é um atributo de marketing, não é um atributo só de finanças, ou preponderantemente de finanças. Preço é marketing, isso faz parte do composto de marketing. É preço, praça, produto e promoção. Os 4 P's de marketing. Preço é marketing. Preço é posicionamento. Percebe? O preço que você pratica, ele não deve ser guiado essencialmente pelo financeiro. Porque quando você faz isso, você está colocando em risco o seu negócio, porque às vezes o teu serviço entrega muito mais valor para o cliente. Pensa na joia. Imagina um produto que você vende 21, 22 vezes mais caro do que o custo de produção.
Mulherada que gosta de joia sabe disso. Como é caro aquelas coisas. Jesus do céu. Então, precificação é assunto de marketing, de valor, de mercado, não necessariamente de custo. É claro que você tem que ter seus custos, e aí é um erro de muitos contadores, de muitos empresários contábeis, de não fazer a própria contabilidade. Você tem que ter clareza dos seus gastos para você poder saber qual é o teu preço mínimo. Qual o menor preço que eu posso cobrar para servir esse cliente. Então você precisa ter isso para você ter o seu preço mínimo. Sem dúvidas. Não estou dizendo que você não deve ter. Pelo contrário, você deve ter. Mas não é esse o critério preponderante de mercado. O critério preponderante é o valor que você entrega para o seu cliente. Inclusive uma curiosidade, não sei se você sabe, mas existem muitos produtos que nasceram para dar prejuízo ou para ter margem de contribuição negativa, é um outro conceito que outra vez a gente trabalha, mas são produtos com finalidades estratégicas. Por exemplo, no McDonald's, não sei se você conhece, mas eu adoro McDonald's, dá pra ver pelo meu shape, como eu gosto de McDonald's, tem um produto muito famoso que é o McLanche Feliz. Você lembra do McLanche Feliz, aquela caixinha? Eu quando criança adorava aquilo ali. O McLanche Feliz é um dos produtos do McDonald's com maior custo incorrido nele. Porque no McLanche Feliz, além do produto que você entrega, o hambúrguer, aquele refrigerante original, aquela batata frita verdadeira, além daquilo tudo, você tem uma embalagem que custa dinheiro. Essa embalagem geralmente tem a logo de um filme que está rodando aí, do Let It Go, do, sei lá, do Pokémon, do não sei o que paga-se royalties para isso. O McDonald's tem que pagar direito de uso de imagem para usar aquilo tudo. É um produto caro para fabricar e para você vender. Mas por que o McDonald's vende o McLanche Feliz? Se por vezes é um produto com margem de contribuição negativa. Por quê? Porque o McLanche Feliz chama a atenção da criança. A criança está olhando, nossa, que legal, eu queria tanto aquele Pokémon. Que legal aquele Pokémon. Aí a criança vai lá comprar. E quando a criança vem acompanhada do pai, que pega lá o Jumbo, não sei quanto, da mãe, que pega o McFish, achando que é light, do irmão mais velho, que pega lá o Big Taste e faz aquela compra carérrima. Então, alguns produtos, inclusive, dependendo do mercado, são produtos que nasceram para dar prejuízo. Olha que doideira. O preço deles é abaixo do custo, porque eles têm uma função estratégica. Então, tudo isso, gente, precificação você tem que ter muita clareza. Precificação é marketing, estratégia. Não é só finanças, é mínimo finanças. Ele gera reflexo nas finanças, mas ele é primordialmente de marketing, de valor. O que nós vamos ensinar agora é uma tabela para você ter critérios objetivos para você precificar. Mas não esqueça disso. O teu preço está ligado com o valor que você entrega para o teu cliente. E não com o seu custo. Porque se for pelo teu custo, deixa eu te dizer outra coisa, tá? Se for pelo teu custo, talvez tenha algum contador disposto a ganhar menos para fazer o que você faz e vai te cobrar menos. Talvez esteja alguma empresa que aporta mais tecnologia e que vai cobrar por menos. Até uma curiosidade, não sei se você tem essa ciência, mas o Brasil é um dos poucos países no mundo em que os preços dos serviços contábeis são contratos mensais recorrentes. É um preço fixo, né? Que você combina com o cliente e você cobra todo mês. A maioria dos países, dos Estados Unidos, Reino Unido, na Europa toda, tirando Portugal, os serviços contábeis eles são cobrados por trabalho, por hora. Os serviços contábeis são cobrados por tempo, né? Então você gastou tantas horas, a hora técnica custa 100 euros, eu vou te pagar 400 euros, ok? O que está acontecendo no mundo todo? Olha que loucura. A tecnologia está penetrando na contabilidade, isso no mundo todo há muitos anos. E o que a tecnologia está fazendo? Ela está reduzindo o tempo de processamento das obrigações contábeis. Aquilo que você fazia com tantas horas, com tantas pessoas, hoje você faz com menos horas, com menos pessoas. E cobrando menos horas, o que está acontecendo? Durando menos horas, está diminuindo o preço dos serviços contábeis. Então olha que loucura. Nos outros países, eles estão vivendo uma crise porque a tecnologia está diminuindo o faturamento das empresas. Porque eles cobram por hora. Se a tecnologia faz isso acontecer mais rápido, eles vão cobrar menos. Então olha só que situação diferente da nossa, né? A tecnologia está trazendo novos concorrentes, que esses estão cobrando mais barato. Mas lá fora, os preços em geral estão caindo porque as coisas estão sendo feitas mais rápidas com a tecnologia. Então, que situação importante. Alguém mandou alguma mensagem aqui, galera, no comentário. Eu não consigo ler, meus queridos. Me responde, por favor. Me desculpa quem está mandando aqui. Manda na pergunta aqui. Eu não consigo ver que é muita gente mandando, tá bom? Manda aqui na caixinha de interrogação que eu respondo as perguntas no final. Beleza, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa, galera.
lá no Telegram, eu até mandei aqui no Instagram depois, não sei se deu tempo de você ver. A pesquisa que eu fiz é a seguinte, eu vou mostrar para você essa pesquisa logo logo. Como é que você precifica os seus serviços contábeis? Eu vou compartilhar aqui na tela, que eu dei 4 opções principais. Não sei se vocês já estão vendo, eu vou desativar os comentários agora, para poder ficar mais fácil de vocês verem, tá bom? Desativar os comentários, pronto. Isso aqui é um print lá do meu canal do Telegram, já vou te dar um aviso. Se você não está no Telegram, o Telegram é um aplicativo incrível de comunicação. Lá é a forma mais direta de comunicação que eu tenho com você. O Telegram é como se fosse um WhatsApp, mas é um WhatsApp que só usa quem produz conteúdo com quem recebe conteúdo. É uma ferramenta de comunicação entre quem produz conteúdo e quem recebe, quem consome o conteúdo. E lá eu consigo mandar informações para vocês que eu não consigo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. É um canal de comunicação direta que eu tenho com você. Então, se você quer receber conteúdos avançados, entre no Telegram. O Telegram é o canal onde eu mando os conteúdos mais avançados, onde eu mando enquetes, onde eu mando materiais. Inclusive, já te antecipando, a tabela de precificação eu vou disponibilizar no Telegram, porque eu não consegui botar o link para você baixar. Então você vai estar lá no Telegram. Se você entrar no Telegram, você vai baixar. Se você não entrar, você não vai baixar. Tá bom? Então entra porque vai valer a pena. Essa foi a enquete que eu botei para rodar hoje lá no Telegram. Olha só, como você faz a precificação dos serviços contábeis? Uma coisa bacana no Telegram é que toda enquete é anônima, né? Então nem eu consigo ver o que cada um respondeu. Isso para realmente manter a integridade da pesquisa e as pessoas se sentirem confortáveis de responderem aquilo que elas quiserem. E olha só como é que foi interessante, ó. 38% das empresas, das pessoas que responderam, disseram que uso uma tabela criada pela minha própria empresa contábil. Então elas usam uma tabela criada pela própria empresa contábil. Já vou fazendo comentários com base nisso, tá? É muito bom quando você tem uma própria tabela de precificação. Isso permite que você crie um critério de precificação específico para você, particular para você. O único ponto que eu vejo que é negativo é que você perde um argumento de negociação, que eu vou te mostrar logo logo, que é o argumento da autoridade limitada, da ancoragem pela autoridade limitada. Eu vou te explicar logo logo o que é isso. Porque quando você usa uma tabela de fora, quem está dizendo o preço não é você, é o mercado. Eu vou te mostrar logo logo na prática como é que funciona isso. E aí você tem menos objeção do cliente. Claro que ter uma tabela, você pode falar, essa é minha política de preço e ponto. Muitas empresas contábeis trabalham assim. Todas as empresas contábeis online, por exemplo, trabalham assim. E é uma forma muito segura de você fazer. Mas tem esse pontinho, que eu vou te mostrar como eu uso isso aqui na prática logo logo. 10% disseram que usam uma tabela criada por terceiros, sindicato, associação. 28% utilizam o preço dos concorrentes como base e definem o meu. Aí é o maior perigo, eu acho que é o segundo maior perigo. O primeiro, não sei qual é o mais perigoso. Que é aquele cara que vai numa visita comercial, ele pergunta para o cliente quanto é que você paga no contador. O cliente diz quanto ele paga no contador e o contador começa a negociar com base nesse preço. Qual é o perigo disso, gente? Qual é o perigo? Vou até voltar a imagem para mim porque isso aqui é importante. Depois eu volto aqui nessa pesquisa. Presta atenção, essa situação é muito frequente. Muitos contadores não precificam ou deixam para precificar tendo como base o preço do concorrente. Aí ele vai numa visita comercial, chegou na empresa, conversou com a empresa gostou dele, fala, na hora de definir o preço, pergunta, quanto é que você paga para o seu contador? Cara, tem 2 problemas muito graves aí. O primeiro problema muito grave, se do outro lado você tem um negociador experiente, ou se você tem um negociador que está fazendo o que a gente chama de negociação competitiva. O que é uma negociação competitiva? É aquela negociação em que eu tento ganhar de você, eu tento vencer mesmo que você perca. Porque existem negociações que são ganha-ganha, tá bom? Os 2 lados ganham, os 2 lados crescem. Tem negociação que é ganha e perde. Tem gente que é competitiva, quer ganhar a qualquer custo. Dane-se se você vai ter prejuízo. Você já teve algum cliente assim? Coloca um coraçãozinho aqui para mim, se você já teve algum cliente que é assim. Dane-se você, eu quero saber do meu. Isso é um perfil comportamental, inclusive. É estudado, Harvard estuda isso aí muito nas teorias de negociação. É um perfil competitivo. Isso acontece muito. Pessoas que querem ganhar e dane-se os outros vão perder. Ok? Se você está diante de um cara desse, quando você fala isso, quanto você paga para sua contabilidade, o que o negociador experiente ou o negociador competitivo fazem? Blefam e jogam o preço para baixo. Pedro, eu pago R$500.
Mentira, o filho da mãe paga R$900 pro contador. Mas ele falou R$500 porque você abriu o gol para ele chutar. Você já viveu essa situação? Bota um coraçãozinho aqui para mim. Você já viveu essa situação? Se você viveu, manda um coraçãozinho para mim, para eu saber. Você está diante de um negociador desse que blefa o preço para você? Que fala um preço que não é real? Às vezes tem uns preços que chega a ser absurdo, né? Que você fala, não é possível, bicho. O cara não sabe nem mentir. É isso que acontece quando você negocia, um dos problemas, né, de você negociar com base no preço dos serviços contábeis de outra pessoa. O outro lado pode blefar. Você não tem acesso ao balanço dele na maioria das vezes. Então, ponto 1. Ponto 2, um outro problema, é o que eu te falei lá no início, lembra que eu te falei? Que é o problema que muitos contadores, às vezes, ele pega o cliente que é pequenininho, aí o cliente começa a aumentar o faturamento, cresce, e o contador vai só reajustando o contrato de acordo com a inflação. Então tá lá, o cliente que começou contigo com 3 funcionários faturando 50 mil por mês. Pô, daqui a 5 anos esse cara tá lá com 400 mil de faturamento, tá com 20 funcionários e você tá cobrando como se fosse o preço original de 3 funcionários e 50 mil por mês, só que reajustado pela inflação, pô. Isso é muito comum quando você pega clientes que estão sendo atendidos por preços defasados. E aí, vamos lá, lembrando, né? O cliente cresceu rápido, aumentou o faturamento, aumentou o número de funcionários, operações fiscais e tá lá. E o preço está defasado na contabilidade. Está como se fosse o preço original corrigido pela inflação. Cara, cedo ou tarde, um contrato mal precificado, ele não se mantém. Não tem empresa contábil que consiga atender bem um cliente com preço errado. Cedo ou tarde ele vai começar a falhar. Esse cara vai querer trocar de contador. Qual o problema? Ele está referenciado nesse preço aqui embaixo. E na hora de oferecer o seu serviço, se você vai na onda dele, você vai precificar também nesse mesmo nível. Ou seja, você vai continuar no erro que o outro contador começou. O outro contador não soube reajustar contratos, o outro contador não soube negociar, e você, na hora de negociar seu preço, você está caindo nessa armadilha. Isso já aconteceu com você? Você consegue se enxergar nessa situação? Cara, isso é muito comum. Eu lembro, uma das últimas reuniões que eu fui, na época que eu estava como consultor, né? Depois eu fui para a gerência e consultoria, depois hoje, graças a Deus, meu negócio anda sozinho, não preciso estar mais lá, mas alguns anos atrás eu tive uma reunião, cara, que era uma empresa de serviços, de projetos, atendia grandes empresas, Petrobras, Vale, aqui do Espírito Santo. Eu não vou lembrar o certo quanto é que era, cara, mas o cara tava lucro real, faturava acho que coisa de 1,5 milhão por mês. E o cara tava pagando tipo R$2.000 por mês pro contador, uma coisa assim. Cara, não tem como. Acho que era o quê? Eu não vou lembrar, tem muito tempo essa reunião especificamente. Mas uma porção de funcionário lotado em tudo quanto é canto. Porra, aqui em Vitória, lá no Rio, lá no Nordeste. A folha hiper complexa, na época essa empresa já estava obrigada, já estava entrando no social, enfim, era uma loucura, cara. Os caras pagando R$2.000, R$3.000 pro contador. Por quê? Porque a empresa era pequenininha, o contador pegou a pequenininha, os caras começaram a participar de licitação, começaram a ganhar, decolaram o faturamento e o contador ficou só reajustando o preço com a inflação. Então, muito cuidado com isso quando você vai precificar com base no honorário do outro contador. Inclusive, quem é meu aluno do Programa de Formação Contador Consultor, o PFCC, eu ensino inclusive o seguinte, o nome dessa técnica é ancoragem. O que é ancoragem? É quando você coloca um valor de referência na cabeça do seu cliente e você negocia com esse valor de referência. O que eu defendo no PFCC? Nunca seja ancorado. Você tem que ancorar primeiro o teu cliente. Porque se você abre espaço para o teu cliente te ancorar, se ele for um negociador competitivo, ele te ataca e bota o preço lá embaixo. E sair de um ataque de ancoragem é difícil, não é mole. Porque ou você chama ele de mentiroso, ou você tem que justificar que o teu produto é muito melhor, que nem se compara com o primeiro. Então, ancoragem, quando você é atacado com ancoragem, é um desafio você sair dessa técnica, desse golpe. Então, por isso que é importante você dar esse golpe primeiro, você ancora o preço primeiro. É melhor você dizer que o preço é caro e depois você dá algum desconto, como eu vou te mostrar que a gente faz, para dar alguma sensação de ganho pro cara, do que você deixar ele te ancorar e depois você sair dessa. Aí fica mais difícil. Percebe? Então, vamos voltar lá. 28%, um número relevante aí de pessoas utiliza o preço. Eu vi uma vez alguém no Instagram fazendo desenho em cima disso. Será que eu consigo fazer desenho nessa porcaria também? Eu acho que eu não consigo. Um dia eu vou aprender. Eu vi alguém uma vez numa live desenhando em cima disso. Mas enfim. 28%
utilizo o preço do concorrente como base e defino o meu. Muito cuidado, muito cuidado. Você está terceirizando a tua responsabilidade para alguém que você não conhece. Talvez essa pessoa também não saiba precificar e vai te colocar na pior. E tem um número relevante, galera, do método Chico Xavier. O que é o método Chico Xavier? O método Chico Xavier é o seguinte: eu fecho os olhos, vem a inspiração divina e eu defino o preço. É aquele assim, quanto é que eu vou cobrar? Aí tu bota a mão nos olhos, aí vem a inspiração, você começa a pensar, aí você caneta e define o preço. Esse é o método Chico Xavier de precificação. É um método que você não sabe como o preço apareceu, mas ele apareceu. Se tá bom, se tá ruim, se tá muito, se tá pouco, dane-se. É um preço de inspiração. O preço é um método do Chico Xavier. E você vê como é que é bom enquete anônima, né? As pessoas se abrem a falar a verdade. 24% colocou que usa o método Chico Xavier, que é um método de precificação perigosíssimo, né? Esse método Chico Xavier é um método de precificação perigosíssimo porque você sabe muito bem o que vai acontecer, né? Você não sabe muito bem como é que vai ser essa precificação. Vamos lá. Como é que eu faço a precificação dos meus serviços contábeis? Ativar os comentários de novo. Como é que eu faço a precificação na nossa empresa? Como é que nós fazemos? Dentro dessas 4 opções, a opção que nós escolhemos foi usar uma tabela referencial de terceiros. Nós usamos uma tabela de precificação de terceiro. Por quê? Porque quando a gente usa uma tabela de precificação de terceiro, eu ganho um argumento para o cliente, que é o seguinte: cliente, esse é o preço de mercado. Deixa eu te explicar o roteiro, como é que a gente faz, tá bom? Como é que funciona a nossa metodologia de vendas? Eu não tenho como explicar agora, porque é muita coisa. Pensa que isso é um curso inteiro de vendas lá, a gente ensina do início ao fim, curso de vendas lá que está no PFCC, no Programa de Formação Contador Consultor. Mas como é que é o nosso método de vendas? Nós identificamos os problemas do cliente e mostramos para esse cliente como a gente vai ajudar ele a resolver esses problemas. Aquelas dores que incomodam o cliente, que impedem o cliente de crescer, que deixam ele frustrado, que tiram o sono desse empresário, nós mostramos como um contador consultor pode ajudar a resolver essas dores. E quando você fala isso com o cliente, usando a nossa metodologia, né, usando gatilhos mentais, usando negociação avançada, o cliente fica vibrando, ele fica excitado, porque às vezes ele está com um problema que está incomodando ele há muito tempo. Há quanto tempo ele está com esse problema de não controlar o financeiro, de precisar reduzir o custo da empresa, de parar de brigar com o pai que não consegue ter um negócio com o pai, de pagar menos impostos? Quanto tempo ele tem vários problemas e que você finalmente mostrou que um contador consultor é capaz de resolver? Ele não sabia disso. E apareceu para ele... Opa, travou. Vocês me ouvem agora, galera? Tá travado. Vocês estão me ouvindo agora, galera? Como é que estão para vocês aí? Tá vindo uma chuva de travou aí. Voltou? Manda no comentário por gentileza se voltou. Voltou. A galera falou que voltou, hein? Manda mais voltou aí, turma, pra ver se tá travado ainda. Porra, o Júnior de pô, melhor a tua internet, tá foda, meu amigo. Cara, eu não sei como é que tá a internet aí de vocês, mas aqui, cara, você tem ideia, eu liguei pra... A gente tem a net aqui. Eu liguei pra net, veio um técnico para colocar um outro modem aqui em casa, e ele falou que o problema é a sobrecarga na rede. Nunca teve na net, e faz sentido, né? Tantas pessoas em casa ao mesmo tempo trabalhando na internet, a internet tá horrível aqui. E cabeada, o que for, tá muito ruim. Foi mal pela queda, galera. Eu acho que voltou. Aqui travou novamente. Voltou ou travou? Voltou. A galera tá falando que voltou, hein? Se voltou, voltou. Legal. Então vamos continuar. Então, vamos lá. Eu não lembro até que parte você ouviu, mas enfim, a nossa estratégia é identificar as dores do empresário e mostrar como um contador consultor resolve aquelas dores. Isso deixa o empresário vibrando. Fala, caramba, nunca ninguém tinha me mostrado que isso era possível resolver, ou que um contador podia me ajudar. Esse cliente fica ansioso para resolver aquele problema. Ele quer muito resolver aquele problema e você mostra que é capaz de resolvê-lo. E aí depois desse momento de excitação, de você levar ele para o nível máximo de expectativa, você fala, você tem interesse em receber uma proposta para eu te ajudar a resolver esses problemas? O cliente vai falar, é claro que eu quero. É tudo que eu preciso, é o que está mais me incomodando. E aí vem a nossa estratégia, preste atenção. Antigamente, meus amigos, o que a gente fazia, tá? Muitos anos atrás,
a gente, nesse momento, falava com o cliente, excitava o cliente, deixava ele com vontade de comprar e de falar, você quer? Você quer ter o nosso apoio? Sim, eu quero. Então tá bom, meu cliente, me passa aí seu CNPJ, faturamento, número de funcionários, regime tributário, enfim. E eu vou precificar, vou lá na minha empresa, vou ver com o meu sócio quanto a gente pode cobrar e aí eu te mando essa proposta amanhã. Antigamente a gente fazia isso. Qual é o problema dessa estratégia? O problema dessa estratégia é que sobrevém o que a gente chama de efeito travesseiro. Efeito travesseiro é um efeito muito conhecido nas vendas, principalmente no mercado imobiliário. É o seguinte, cara, a pessoa tá lá decidida a comprar. Bicho, a pessoa dormiu, parece que o cérebro dela rebobina, tudo de novo, ela começa um novo dia. Igual aquele filme que a pessoa perde a memória, é tipo isso. Se você está vendendo para alguém, não deixa rolar o efeito travesseiro. Tenta conseguir ou que a pessoa compre na hora, ou que a pessoa assuma um compromisso na hora. Tanto é que o mercado imobiliário, o que eles ficam loucos para o cliente fazer? Assina essa proposta aqui. Porque ela sabe que quando o cérebro assina algo, o cérebro se compromete a cumprir aquele algo. E ninguém gosta de descumprir o que se comprometeu. Então, por isso, na venda imobiliária, as pessoas querem assina essa proposta. Porque eu quero um compromisso. Porque se deixar rolar o efeito travesseiro, meu amigo, todo aquele estado de excitação que a gente deixou o cliente, ele diminui para o estado maior de racionalidade. E aí o cliente fala, porra, será que eu preciso fazer isso agora? Pô, será que vale a pena mudar de contador agora? Será que tá caro? Então, uma das grandes sacadas que a gente faz, gente, é precificar e tentar fechar o contrato na hora, aproveitando esse momento de excitação do cliente. Aproveitando esse momento que eu mostrei para ele que eu posso ajudar ele a resolver o problema dele. Que ele está vendo muito valor. Lembra lá que eu falei no início? Valor? Ele está vendo muito valor. Se ele está vendo muito valor, eu posso jogar um preço alto, que ainda assim ele vai querer comprar, porque o valor é maior que o preço. Portanto, a troca vale para ele, ele compra. Lembra que eu te falei no início? Então, a gente excita o cliente, deixa ele com vontade de comprar, eu vou resolver a dor dele. Aí eu jogo um preço alto e ele vai querer comprar. Dito isso, a gente passou a precificar na hora. Porque quando a gente precifica na hora, a gente aproveita esse estado de excitação do cliente. E mais, a gente utiliza uma tabela de terceiros, não uma tabela nossa. Por quê? Porque nós temos uma tabela, um trabalho belíssimo feito pelo Sindicato de Empresas Contábeis do Espírito Santo, o Síndico Contábil, que ele criou uma tabela de precificação de serviços contábeis. E quando você tem uma tabela de precificação de serviços contábeis criada por algum órgão que não é a sua empresa, ela passa a imagem para o teu cliente de que essa tabela ela é íntegra, que é uma tabela válida, que é um preço de mercado. E meus amigos, eu não sei se você sabe, mas toda tabela, todas elas, tá? Tabela da OAB, tabela não sei o quê, todas as tabelas só servem para uma coisa, para ancorar os serviços. Lembra o que é ancorar? É você colocar um valor de referência na cabeça do cliente e com base nesse valor de referência você conseguir negociar. É aquela técnica de, olha, a técnica que usam mal, infelizmente, mas no Black Friday, olha, essa TV custa R$4.000, mas somente hoje eu vou te vender ela por R$3.000. A ancoragem é essa técnica. Eu ancorei o valor em 4, o preço em 4, mas eu estou te fazendo uma oferta por 3. Eu estou te dando uma sensação de ganho, uma sensação de vantagem. E dessa maneira você é chamado a comprar. Você tem mais esse gatilho mental da urgência, né, da escassez. Eu preciso comprar porque você vai acabar. Então, a ancoragem é uma técnica muito poderosa. Essas tabelas de precificação, elas são muito mais caras do que a prática de mercado. Todas elas, sem exceção, elas são mais caras. Mas elas servem tão somente para ancorar o preço lá em cima. Então, olha só, eu levei a expectativa do cliente lá em cima. E apresentei uma tabela que o preço é lá em cima. Caramba, o cliente vai falar, porra, tá caro. Não é que tá caro, meu cliente. É que é exclusivo. É exclusivo para empresários que estão comprometidos a resolver esse problema. E tá caro em relação ao quê? Você vai querer continuar com esse problema que você está me dizendo? Com essa falta de controle financeiro? Com essa dificuldade de gerenciar sua empresa? Enfim, seja qual for a dor que ele explicitou. Então a tabela serve para te ancorar. E quando você usa uma tabela, agora eu vou te mostrar minha tabela, tá? Quando você usa uma tabela, você usa o critério lógico para precificar. Quando você usa um critério lógico de precificação, você facilita o cliente engolir aquele preço. Quando você faz um preço Chico Xavier, quanto é que custa? R$1.500, toma. O cliente olha para fazer, porra, de onde veio esse R$1.500?
De onde veio? Não tem base. Quando você usa uma tabela de precificação em que você monta o preço com o cliente, como se fosse um pacote, quando você está lá no iFood escolhendo sua comida, né? Você vê que eu só penso em comida. Você está lá, eu quero um hambúrguer, eu quero com batata frita. Eu quero adicional? Ah, eu quero. O adicional custa R$5. Porra, mas está caro, então eu vou tirar o adicional. Para eu ter diminuição de preço, eu tenho que retirar coisas. Quando você usa uma tabela, você consegue impor o preço na cabeça do cliente de uma maneira mais fácil. Se essa tabela não for sua, melhor ainda. Melhor ainda, porque não é você que está dando preço, é o mercado que está dando preço. Então, na negociação, se você rodar metodologia completa, é mais fácil ainda. Então, qual é a tabela que nós usamos? Nós temos várias tabelas no Brasil. Infelizmente, alguns estados têm tabela, outros não têm. Eu gosto quando tem do estado porque dá mais integridade. Aqui no Espírito Santo nós temos uma tabela que eu vou te mostrar aqui agora, que é a tabela do Sindicato de Empresas Contábeis do Espírito Santo. Deixa eu tirar aqui os comentários. Eu acho que tá muito pequenininho, né, galera? Eu acho que ficou pequenininho. Vou fazer o seguinte, eu vou filmar aqui a tela do meu computador. Espera aí. Pronto, eu vou filmar aqui a tela do meu computador. Pronto. Olha só, essa aqui é a tabela. Esse aqui é o órgão Sindicato Contábil Espírito Santo, Sindicato de Empresas Contábeis do Espírito Santo. Essa é a tabela que a gente usa para precificar. Olha, tabela referencial de honorários contábeis. Uma tabela de referência de honorários contábeis. Quando eu mostro para o cliente, ó cliente, você tem interesse em resolver esse problema? Em contar com a minha ajuda para resolver esse problema de uma vez por todas? Sim, eu quero resolver. Bacana. Vamos fazer a proposta agora para você. Aí nós abrimos essa tabela na frente do cliente. Olha, essa é a tabela de honorários contábeis que se pratica no Espírito Santo. Pum, já dei para ele uma ancoragem, já estou dizendo para ele que isso é um documento válido, um documento com credibilidade, que não é um preço arbitrário da minha empresa. E olha só, o que é bacana dessa tabela é o seguinte. O que essa tabela tem? Ela divide a precificação primeiro por regime tributário. Então aqui, escrituração, empresa do Simples Nacional. Aqui embaixo tem preço do lucro presumido, aqui depois tem preço do lucro real, trimestral, anual. Tem até outros critérios. Aí teve alguém que me perguntou, quanto é que você cobra na regularização do diesel? Tem até serviços extras contábeis, sem fins lucrativos. Aqui tem a opção de critérios, tá? De empresa para condomínio, agroindústria, aqui ó, serviços societários. Olha que legal, ó, só para você ter aqui a noção. Constituição de sociedade limitada com enquadramento de MPO. O preço dela, ó, olha o preço da ancoragem aqui, ó, R$ 1.653. Esse é o preço na hora que eu faço a proposta no cliente de abertura de empresa, eu mando essa tabela. Olha só, aqui no Espírito Santo, a gente cobra para a constituição de empresa R$ 1.653. Caramba, mas está caro, né? Não, não é caro, é que é um serviço exclusivo, um serviço especializado. Mas eu quero te ajudar a crescer, eu vou te cobrar só 1.200. Mais as taxas você paga. Tá fechado? Então, quando você usa uma tabela, você ancora o preço e dá a sensação de ganho. E o que é bacana nessa tabela aqui? Essa tabela é bacana porque, então, ela divide por regime tributário, depois ela divide por atividade econômica. Então, qual é a atividade econômica dessa empresa? Se é uma empresa industrial, de comércio, de serviço. Ele até divide aqui por serviço anexo 4 e 5. A gente não usa isso aqui por conta do fator R, a gente só usa esses três aqui. E ele tem um preço base, olha. O preço base para uma empresa de comércio é R$ 919. O preço, uma indústria, desculpa. Uma empresa de comércio, R$ 839. Uma empresa de serviço, R$ 716. Vamos fazer essa conta, R$ 716. Salvei esse número aqui. Aí ele te propõe cobrar um custo adicional a partir da segunda classe de faturamento do Simples Nacional. O que é isso aqui? Esse critério aqui mudou em 2018, né? O Simples Nacional, ele passou a ter só 6 faixas. Aqui era na época que tinha 20 faixas. Então a gente cobra um adicional de tantos reais, a depender da empresa, né? Por cada faixa adicional. Então vamos supor que o cara está na quarta faixa, tá bom? Na quarta faixa do Simples Nacional, lembrando o Simples Nacional 2017, né? Que tem 20 faixas. Esse é o nosso critério de precificação. Então a empresa de serviços está na quarta faixa, a primeira faixa já está incluída aqui na franquia, entre aspas, então eu vou cobrar 3 adicionais de R$ 186,65. Então vamos para a memória de cálculo, R$ 716 mais 3 vezes 186. Vou simplificar aqui, tá bom? Então, ó, já está em R$ 1.200. Beleza. Isso tudo eu estou montando o preço na frente do cliente, hein? Estou fazendo isso junto com o cliente.
Adicional a partir do sexto vínculo empregatício. O que isso significa? Que nesse preço base aqui já está incluído, ele até coloca aqui, ó, incluído um balanço anual, 4 visitas técnicas e 5 funcionários, 5 vínculos empregatícios. Então aqui está dizendo que a partir do sexto funcionário eu vou cobrar uma taxa adicional, que no caso das empresas prestadoras de serviço, essa taxa adicional é de R$ 56. Então eu vou colocar, vamos supor que essa empresa tem 10 funcionários, então eu vou cobrar, então 6, 7, 8, 9, 5 funcionários, você conta que eu tô bom de conta, né? Então eu vou colocar aqui mais 5 vezes 56 funcionários. Então olha só, o preço dessa empresa, R$ 1.554. Olha, eu monto o preço dos serviços contábeis na frente do cliente. Deixa eu voltar aqui a tela para mim. Aí, meus amigos, depois de montar o preço na frente do cliente, R$ 1.550, o que esse cliente fala? Caramba, tá caro! Porra, tá caro! Mas olha, eu montei o preço na frente do cliente, eu ancorei ele, uma tabela que não sou eu, não é a minha empresa falando, é o Sindicato de Empresas Contábeis do Espírito Santo. Esse é o preço de mercado do cliente. Ele fala, mas tá caro. Mas olha, o que você quer que eu retire aqui do serviço? O que você acha que dá para retirar? Não dá para retirar nada, porque você precisa de tudo isso aqui. Mas aí vem a ancoragem. Ele está com a expectativa lá em cima, eu entreguei um preço lá em cima. Aí eu venho com o fechamento. Mas, meu cliente, eu gostei muito de conhecer a tua empresa, gostei muito de conhecer a sua história. Eu acredito muito no seu sucesso. Se você chegou até aqui sem ter uma gestão profissionalizada, eu tenho certeza que o dia que você tiver uma gestão profissionalizada, um controle financeiro, ter o meu apoio como contador consultor, sua empresa vai crescer muito mais. E eu quero fazer parte dessa história de sucesso. Vamos fazer uma coisa? Se eu te der 10% de desconto, a gente fecha o contrato agora. Olha só, eu ancorei com o preço lá em cima, ancorei o preço lá em cima de uma tabela, tá bom? Em cima de uma tabela. Ele chorou o preço, porque ele vai chorar. Aí eu dou um desconto para ele. Eu ancoro, eu quebro esse valor, eu diminuo esse valor para dar uma sensação de ganho para ele. Uma vez que essa sensação de ganho, as chances dele fechar negócio são muito grandes. Ah, Pedro, se ele não fechar, aí tem uma outra live que eu até já fiz, depois eu vou te indicar essa live de como você quebrar a objeção do tá caro. Uma live fantástica, sensacional. Mais uma live incrível que você precisa participar. Então, meus amigos, essa é uma tabela. Existem muitas outras, tem uma tabela muito bacana, que eu vou te mostrar também, que é a tabela do meu amigo Cris Marra, lá do Contador de Valor. Referencial de serviços contábeis e paracontábeis. Essa aqui é do Cris Marra. É um método diferente de precificação, porque lá, nessa tabela, ele te convida a precificar por cada atividade, né? Então, lançamento, classificação contábil de despesas, eu cobro, lá no o Cris cobra R$ 2,68. Ah, quantos lançamentos você fez? Vamos supor que tenha sido 45 lançamentos. Então, eu vou cobrar R$ 120 do cliente só para fazer esse serviço aqui, de classificação contábil. Classificação fiscal, quantas notas fiscais foram? Vamos supor que o cliente emitiu 30 notas fiscais. Então, 30 notas fiscais. Cadê? Esse preço, o preço vai dar tanto. Então, o método de precificação do referencial de serviço do RCP, né, RSCP do meu amigo Cris Marra, é muito bom, só que ele implica uma outra forma de precificação, que é uma precificação de acordo com os serviços executados. Então, uma precificação posterior, é tipo um pós-pago, né? Depois que você faz o serviço, você precifica. Digamos que é o método mais justo, mas ele dá bastante trabalho para você levantar cada uma dessas informações. Muitas empresas trabalham assim, inclusive empresas que atendem multinacionais, geralmente trabalham assim, especificando cada um dos serviços e subserviços e cobrando eles individualmente. É uma outra forma também. E aí, meus amigos, para fechar essa live, como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar essas duas tabelas lá no canal do Telegram. Eu vou disponibilizar para você lá no canal do Telegram, para que você possa baixar esses dois materiais e você comparar com a sua tabela. Quem sabe criar a sua tabela, eu vou disponibilizar a tabela aberta para você, né? Essa tabela do Síndico Contábil, eu vou disponibilizar o Excel que a gente criou dela, para que você possa utilizar. O bacana é que esse modelo, ele tem um indexador ali, então você pode aumentar ou diminuir todos os preços ao mesmo tempo, por conta desse indexador. Então é bem bacana
essa tabela. E aí, galera, chegamos ao final da nossa live. O que vocês acharam? Gostaram do conteúdo de hoje? Diz para mim aí nos comentários o que você achou. Nosso objetivo aqui sempre é levar conteúdo de valor para ajudar você a ter mais sucesso no empreendedorismo contábil, tentar trazer temas que não estão sendo falados, como esse, né? Um tema que eu não me lembro de um evento, de uma live falando sobre isso. Óbvio que aqui é só uma metodologia, né? Não significa que é a única, mas eu posso dizer que funciona bastante. Inclusive, se você, para ficar mais claro, né, tem muita gente que me acompanha agora, muito do que eu falei aqui é uma metodologia de vendas e diferenciação que está dentro de um treinamento avançado, que é o Programa de Formação Contador Consultor. É um treinamento avançado de vendas e diferenciação para contadores. Danado latino. E lá eu ensino exatamente todo esse roteiro, todo passo a passo para você poder conquistar clientes, para você poder cobrar mais caro desses clientes, para que esses clientes aceitem pagar mais caro. Tudo isso você aprende lá no Programa de Formação Contador Consultor. Tem alguém do PFCC aí, galera? Manda um PFCC nos comentários, por favor. Vamos ver se tem algum aluno aqui do PFCC. Então, se você tiver interesse em aprender mais sobre vendas, aprender como cobrar mais caro dos clientes, aprender a vender, a conquistar novos clientes, a oferecer novos serviços como BPO financeiro, consultoria financeira, então o PFCC é o lugar certo para você. Aí, turma boa aí. A Jéssica, o Romário, o Rafa. Aí, que legal. O Hércio tá aí também. Pô, que bacana, galera. Obrigado aí pela presença de vocês. Essa turma toda aí são alunos do PFCC que fazem parte aí dessa tropa de elite da contabilidade. Hoje somos 1.432 empresários contábeis lá no grupo. E no momento as inscrições estão encerradas. No futuro a gente pode abrir novas vagas. Para você se inscrever, fica ligado nas minhas redes sociais. Não deixa de se cadastrar no e-mail para você receber os convites. Para quem sabe você está com a gente na próxima turma do PFCC. O que eu te ensinei agora foi um pontinho, um degrauzinho de um grande castelo que é essa metodologia de vendas e diferenciação dos contadores consultores. E é isso que você pode aprender lá no PFCC. Tá bom? Turma, estamos chegando aí na reta final. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Tem muito mais assunto. Quando a gente começa a falar assim, vem tanta coisa na cabeça que tem que ter cuidado para não estourar o tempo. Mas assim que é bom quando a conversa é boa. E amanhã tem mais. Essa semana, como eu te falei, nós estamos numa maratona de lives, atalhos, obstáculos para superar a crise. Quero ajudar você a crescer e prosperar mesmo nesse momento difícil. Precificar faz parte do jogo. A partir de agora, você já sabe como fazer essa precificação e mais com esse presente que eu vou te dar, que são essas tabelas de precificação que estão lá no canal do Telegram. Para você entrar no Telegram, você vai lá no meu link, no meu Instagram, né, tem lá o link no meu perfil. Você clica no link do meu perfil, tem lá, entre no canal do Telegram e receba conteúdos exclusivos. Você vai clicar lá, vai entrar no meu Telegram e você vai baixar essas tabelas. Fechado? Então, um abraço, galera. Foi muito bom estar com vocês. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.